Muito bom dia para você neste sábado, um excelente final de semana para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui, na véspera da última rodada, o último jogo, o último desafio, antes da parada para a Copa do Mundo. Amanhã tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Depois, uma longa pausa, sentiremos saudade do Fluminense em campo, mas pelo menos teremos uma Copa do Mundo para curtir. Isso não significa que ficaremos sem notícia, não vai acontecer, porque temos também uma janela de transferências pela frente, onde acredito teremos dias movimentados também. Mas amanhã tem Cruzeiro e Fluminense, um jogo que pode fazer com que o Fluminense vá para essa parada para a Copa do Mundo na vice-liderança do Brasileirão. No entanto, a gente sabe, não se trata de um jogo fácil, muito pelo contrário. Time desfalcado, algumas mudanças, vamos falar aqui de Nino, vamos falar de Fred também, que pode voltar ao Fluminense nos próximos dias. Você vai entender essa história. Vem comigo com as primeiras informações do Flu aqui no canal do Lessa. E a gente começa falando sobre o time de amanhã. Ainda hoje tem atividade no CT Carlos Sachiri para fechar essa preparação, mas já temos ideia de um provável time porque o Fluminense vai ter desfalques, jogadores suspensos, jogador que vai disputar a Copa do Mundo, enfim, vamos por partes aqui. Sabe quem vai jogar? William Mijan, ele mesmo. Vai a campo e isso só acontece quando o Freitas não joga, né? Porque senão é Freitas de janeiro a dezembro. Mas ele não estará em campo amanhã contra o Cruzeiro porque está suspenso. O mesmo vale para o Nonato e também para o técnico Luiz Beldia, que também levou o terceiro cartão amarelo, está fora. Nonato e Freitas são os jogadores e também o treinador, todos suspensos para este confronto. Titular, a princípio, seria somente o Freitas. Com isso entra o Mijan, deve ter uma linha defensiva ali a titular com o Guga, o restante, né? Provavelmente o Guga, James, Mijan e Arana. Pode entrar o René por uma questão física, uma escolha, mas a princípio seria o Arana titular. No meio de campo com o Hércules, se estiver bem fisicamente, porque ele deixou o jogo contra o Deportivo Laguaira com dores. Então é dúvida se não puder jogar. O Bernal pode ficar com essa vaga aí no meio de campo e formar a dupla de volantes com Martinelli, Lúcio Acosta. Não temos Canóbio. Canóbio vai para a Copa do Mundo. Já viajou para se juntar à seleção uruguaia. Então a gente pode ter um ataque com Savarino, Soteldo e John Kennedy. É uma possibilidade de ataque para essa partida contra o Cruzeiro. Como falei, um jogo muito importante, pode deixar o Fluminense na vice-liderança a depender do tropeço do rival também, mas fecharemos essa pausa para a Copa do Mundo com esse terceiro lugar, que é, sem dúvida alguma, uma grande campanha até aqui. Muito melhor que isso, só o Palmeiras, né, que realmente faz o início de campeonato também espetacular. Mas a gente vai para essa parada aliviado, né, depois dessa classificação na Copa Libertadores, com a vaga nas oitavas de final, classificado na Copa do Brasil, teremos clássico pela frente e na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Uma longa pausa para descansar, para recuperar fôlego e depois se preparar, porque o segundo semestre também vai ser uma loucura absoluta, sem dúvida alguma, e a gente vai viver durante esse período a expectativa por essa janela de transferências que pode trazer reforços, mas também que pode significar algumas saídas importantes que, caso ocorram, a diretoria vai ter que trabalhar para conter esses danos e para repor à altura algum tipo de perda que é natural que o time tenha durante esse período aí de meio do ano de janela de transferências. Nossa principal carência, não há dúvida alguma, é a zaga. O Fluminense precisa de zagueiros. Tem a situação do Nino, que a gente não sabe como vai ficar. Ontem eu cheguei a falar para vocês que o Felipe Melo iria almoçar com o Nino, uma coisa que já estava programado, o almoço ali de amigos, né? E o Samuel Xavier também, eles publicaram essa foto aqui, ó, o Nino ao lado do Samuel e do Felipe Melo. Ele está aqui no Rio de Janeiro. É claro que o Felipe Melo fez ali, né, uma campanha pró-retorno ao Fluminense. Evidentemente, eles falaram sobre isso. Então, vale a gente ficar atento, porque Felipe Melo está sabendo de alguma coisa e eu espero que ele tenha feito o trabalho de diretor
do Fluminense, o diretor executivo do Fluminense, para convencer o Nino a voltar. Mas não é só isso, tá? A situação não é simples. Pelo que eu tenho escutado nos últimos dias, o Fluminense não está com grana pesada para investir agora, nesse meio do ano. Então, o retorno do Nino é uma vontade, continua sendo uma vontade, mas depois do que gastou nessa última janela, e claro, o Castillo sendo o destaque financeiro, com 13 milhões de dólares, o Fluminense não está numa situação confortável para sustentar uma operação, sabe-se lá quanto ainda o Zenit vai pedir, mas não é um valor baixo. Então o clube teria que tirar dinheiro não sei de onde, montar aí uma operação financeira para poder viabilizar esse retorno. Isso eu nem estou levando em consideração os concorrentes, clubes que vão se interessar. Recentemente apareceu o Real Sociedad, antes era o Palmeiras. Tem muita coisa para rolar em relação a isso e até o momento, como vem falando, a gente não tem confirmação de que o Zenit já confirmou que vai liberar o Nino no meio do ano para uma saída. A gente vai ter que aguardar os desdobramentos, ele estando no mercado. O Fluminense naturalmente vai se interessar, mas repito, não está, pelo que eu tenho de informação, pelo que eu vi, uma situação tranquila para investir pesado para trazer um jogador como o Nino. E aí, se eles não têm dinheiro para contratar um zagueiro de peso enorme, eles vão ter que ter muita criatividade nesse mercado para resolver essa carência desesperadora que se tornou essa zaga do Fluminense. Se vão conseguir ou não, aí é outra história, meu. Com pouco dinheiro é mais difícil, é mais arriscado, porque você não vai nos nomes com maior valor de mercado. Mas dá para, enfim, tentar alguma coisa. O fato é que com Nino ou sem Nino, a parada o Fluminense precisa contratar. E não só contratar, precisa acertar. E de preferência, mais de um zagueiro. O ideal seria isso. Mais de um zagueiro para chegar e jogar. E antes de falar de Fred, tem Food Fanatics aqui na tela para você e aqui embaixo também na descrição do vídeo, o link para você ir lá na Food Fanatics e aproveitar as ofertas e algumas peças novas que estão chegando para a coleção da Puma, como esse short aqui, que eu achei bem bacana, por sinal. Esse short que está sendo R$ 269,90, eu sei, não é um valor baixo, mas tem todos os tamanhos. Esse é lançamento, é novidade e você com o cupom JORNADA10 você já sabe. É 10% de desconto em cima desse valor. E se você pagar no Pix, é mais 10% de desconto para você ter um produto oficial do Flu em casa com a qualidade da Puma, tá? Então vai lá, aproveite essas e outras ofertas que tem lá no site, como a camisa, olha só, essa camisa número 3 de goleiro do Fluminense esse ano. Eu achei que ficou bem maneira essa camisa marca texto. Agora só tem tamanho P, infelizmente. Em breve vai chegar mais, mas enfim, para quem quer dar de presente aí para uma criança, tem muitas mulheres, por exemplo, que usam P também. Serve, utilize o cupom JORNADA10. Tem essa camisa aqui alternativa, que é muito similar à camisa torcedor, a oficial, né? Mas é uma outra versão, um pouco mais em conta, é bem parecido, não tem a Puma aqui engrenar no ombro, mas é bem parecido e é mais, também é um pouco mais viável, né? Mais barata, R$ 299,90. Eu sei, os preços são salgados, sabemos disso, mas para isso existe, justamente para isso existe o cupom JORNADA10 para você aproveitar pagando mais barato. E em todas essas peças, em todas essas opções que você tem lá na Food Fanatics, inclusive coleções do ano passado também, que estão mais em conta, tem camisa personalizada, tem casaco, esse moletom, por exemplo, o frio tá chegando aí, cara, tem muita coisa maneira. Vale você dar uma olhada lá, vasculha geral, porque você vai achar oportunidades interessantes pagando um excelente preço e ainda com o nosso cupom, tá? O link tá aqui embaixo. Pra gente fechar essa notícia aqui que tá animando muita gente. Fred, ídolo tricolor, negocia retorno ao Fluminense. Essa notícia foi publicada pelo jornal O São Gonçalo, matéria publicada pelo Thales Lima e Kelvin Lucas, pelos jornalistas, 2 jornalistas que apuraram a situação. E eu vi essa notícia somente já no fim da noite de sexta-feira. Então já mandei algumas mensagens, mas enfim, estou gravando aqui para vocês na madrugada. Não tive resposta, o horário já não era muito favorável. Acabei falando, cara, vou deixar para amanhã correr atrás, apurar e trazer mais detalhes aqui para vocês se realmente esse movimento está acontecendo. Fato é, o Fred se despediu do Fortaleza.
onde inclusive conquistou o título lá pelo Sub-17. O Fred se despediu oficialmente no Instagram, então isso indica, pô, já está saindo, está indo para outro lugar. Vamos à matéria aqui. Ídolo do Fluminense, Fred, finalizou sua passagem como treinador das categorias de base do Fortaleza. O atacante dirigiu a equipe Sub-17 e Sub-20 nos últimos 9 meses e anunciou a saída pela rede social. Fred estava em Madrid na última quinta-feira e, por telefone, conversou com o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angione. E aí tem uma aspa do Paulo Angione aqui na matéria. Conversei com o Fred ontem, ele estava em Madrid. Não nego, mas se você tem essa informação para cravar a vinda dele para a base do Fluminense, é contigo. Essa declaração do Angione. Eles também ligaram pro empresário do Fred, Francis Melo. Ele respondeu dizendo, tudo bem? Sempre opto por não comentar as especulações. Agradeço a compreensão. Bom, vamos lá. De acordo com essa reportagem que eles falaram, tanto com o Paulo Angione quanto com o Francis Melo, que é o empresário do Fred. E eles não negaram. Por praxe, gente, assim, o normal, o natural, quando é uma notícia muito grande, importante, desse tamanho, se não tem nada, principalmente o Paulo Angione, que eu já conheço há muito tempo, nega na hora. O padrão é esse. Não tem nada e tal, ou pelo menos não sei. Eu conheço bem o Angione há muito tempo e eu sei que ele trabalha dessa forma. Se ele não sabe, vai falar não sabe. Se não existe, não existe. Se ele falou vai é contigo e não negou e ele tinha acabado de falar com o Fred, então vamos lá, né? É só juntar 2 mais 2 aí. É porque realmente deve estar acontecendo alguma coisa e provavelmente já numa situação avançada para ele já ter anunciado a saída do Fortaleza. Então, ao longo do dia, a gente vai tentar descobrir mais detalhes para buscar mais informações, tentar entender o que realmente está acontecendo, se o Fred está voltando para o Fluminense para um cargo nas categorias de base. Ele começou no Sub-18 em setembro do ano passado no Fortaleza, conquistou a Supercopa Capital Sub-17, depois assumiu o Sub-20 em fevereiro já deste ano. No total, 23 partidas no comando do Fortaleza, com 10 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. É o retrospecto do Fred por lá. Cara, é inegável, assim, não tem como, isso mexe com o nosso coração. É o Fred, né? Uma pessoa que, além de um ídolo como jogador, é um cara que eu amo de paixão, um cara que sempre tratou a gente muito bem. Eu tenho uma profunda admiração pelo Fred. É um carinho enorme e seria, pô, algo espetacular tê-lo de volta. O Xerém tá precisando de gente assim. O Xerém tá precisando desesperadamente de gente assim. Se realmente for dessa forma, é um grande acerto. Isso vai criar uma situação que é praticamente inevitável do Fred em algum momento, nessas condições, assumir como técnico do Fluminense no profissional, se ele conseguir fazer carreira na base do Fluminense. Tá? Sei, vamos com calma. Calmem, eu também. Eu acho muito arriscado, sempre tenho receio disso, mas se o cara se garante, e ele é um cara que assim, tem personalidade, vai pra cima, vai arriscar. Receio que eu falo, porque imagina a gente ter que xingar o Fred. Imagina o setor sul inteiro mandando o Fred tomar naquele lugar. Pô, isso aí é uma loucura, né? É uma loucura. Eu inicialmente falei, cara, deixa quieto. Não precisa disso. Mas, enfim, é um caminho natural se for realmente essa a ideia, isso se confirmando. Tá? Então a gente vai, ao longo do dia, buscar aqui trazer mais informações, mais detalhes, entender o que realmente está acontecendo e confirmando, a gente vai acrescentar as informações que os colegas já publicaram, tá? Mas por enquanto trato desta forma, porque realmente eu não tive condições ainda de, enfim, de abordar o assunto e apurar como gosto de fazer aqui, como sempre faço, para a gente trazer sempre a informação mais precisa possível aqui para vocês. Fechou, pessoal? É isso. Vamos ficando por aqui ao longo do dia, como eu falei. A gente volta com muito mais aqui no canal do Lessa. Por favor, esquece não, deixa o like aí, se inscreva no canal, aquilo tudo que eu sempre peço aí, porque ajuda demais esse engajamento, essa interatividade, faz o YouTube reconhecer aqui o nosso trabalho e valorizar o canal do Lessa, tá? Então, conto com vocês. Tamo junto, um abraço.